Começa agora. Pensa junto. Jovem TV, feita pra você. O uso de uniformes dentro da empresa mostra um diferente nível de organização e seriedade. Com isso, a Bordo Tudo é uma empresa comprometida com a qualidade e prazo de entrega. Trabalhamos com uniformes para condomínio, pousada, restaurantes, com material completo ou somente bordado. Crie uma identidade única para o seu negócio. Bordo Tudo, telefone e WhatsApp 22 98852 9493. Olá, meu queridão, olá, bonitinha. Aqui é o Ronaldo Macedo e eu te convido para conhecer a Bela Demais Web Rádio. Baixe o nosso aplicativo aí no Play Store do seu celular. Nós temos a melhor avaliação entre todas as rádios da região dos Lagos. Bela Demais Web Rádio. Aqui você ouve música boa, tem muita alegria e, é claro, muita interatividade. Bela Demais Web Rádio, o rádio em evolução, uma rádio para você chamar de sua. Bela demais, bela demais, bela demais, Web Rádio. Pensa Junto está no ar. Então, exigindo a sua atenção. Um minuto que vai virar uma hora da sua atenção. Exatamente, um minuto da sua atenção. Hoje o programa é sobre isso, né, gente? E por falar em atenção, você pode acompanhar o nosso programa por todas as mídias. A gente estamos ao vivo e depois vai ficar gravado o programa no YouTube, no Facebook, no Instagram. Não deixa de seguir o canal. Dá o seu like. Compartilhe, deixe comente. Comentários, Comente. E você tá bem, Paulo? E você, tudo bem? Tô bem. E aí, Wharton? Olha só, cara, hoje o tema hoje é essa coisa da economia da atenção. Economia da atenção. Cara, assim, você sabe de onde é que a primeira vez que eu ouvi falar dessa coisa chamada economia da atenção foi num livro de um pesquisador americano, um pesquisador de cultura organizacional, isso nos anos 90, um cara chamado Thomas Davenport, né? Em que ele dizia basicamente o seguinte, isso lá nos anos 90, ele fala assim, olha, o meio corporativo americano, né, ele está passando por uma mudança muito grande exatamente por causa da digitalização de todos os serviços, né? Ou seja, toda a economia ela está passando por esse funil da digitalização, ou seja, a internet
está fazendo com que as pessoas tenham acesso a várias coisas, a vários serviços, a vários produtos. E isso agora está colocando o seguinte problema. Quando você tem uma disponibilidade muito grande de informações de todos os tipos, né, por causa da digitalização, a atenção passa a ser um ativo muito importante, porque agora todos estão querendo a sua atenção, porque você agora tem um computador, você tem uma linha de internet, você tem um mouse e agora você fica navegando por essa nos anos 90 chamava estrada da informação, né? Então, você fica navegando por isso. E agora, o que acontece? Todas as empresas, todas as companhias, elas passam a jogar o seguinte jogo. Quanto tempo o Paulo Cotias vai ficar no meu site? Cara, isso foi mais ou menos 99, 2000. Pouco tempo depois, surgiu o Google como mecanismo de busca. Já havia mecanismo de busca antes. O Google não foi o primeiro. Tinha um, que eu não sei se você se lembra, um chamado Alta Vista. Alta Vista. Eu cheguei a ter discador do Alta Vista. Rapaz, tinha isso. Aí depois vieram os mecanismos de busca brasileiros, o UOL e assim por diante. Mas o Google, né, ele começou as suas atividades exatamente com esse foco, que é o seguinte: como é que nós vamos capturar a atenção da pessoa no sentido de que ela navegue a internet, mas ela só fique no Google? Porque antes não era assim. Antes você navegava na internet, mas você não ficava só num site. Você ficava passando de um para outro, tal, não sei o quê. Então, a atenção passou a ser o quê? Passou a ser uma coisa extremamente valiosa. Entendeu? Extremamente valiosa. Sem a economia da atenção, Paulo, não haveria a janela de oportunidade das redes sociais. Certo. Entendeu? Foi exatamente por conta dessa economia da atenção que as redes sociais começaram a ver a possibilidade de fazer o quê? Tá, tudo bem. As pessoas, elas ficam muito tempo no Google. Mas e se nós criássemos um ambiente aonde ela pudesse compartilhar as suas impressões, entendeu? E também ter as impressões das outras pessoas. A rede social passou a entender essa economia da atenção e aí foi aí que surgiram as redes sociais, entendeu? Então, o Facebook, todas as outras, né? Orkut, né? Orkut. Então, a economia da atenção passou a ser isso, né? E aí você vê também o seguinte, tá? A economia da atenção, ela passou a disputar a sua atenção dessa forma, entendeu? E aí todos entenderam que qualquer instrumento nessa economia digital, ela tinha que partir dessa premissa. A economia da atenção virou um paradigma da economia digital, entendeu? Da cybercultura, entendeu? Então, se você não conseguir a atenção de alguém, entendeu? Por um segundo que seja, você está condenado, entendeu? E aí, o que você vê hoje? Você vê hoje, literalmente, a cultura da atenção como o paradigma de praticamente tudo que de bom e ruim a gente está vendo na internet, principalmente nas redes sociais, entendeu? O que é o influencer? O influencer, ele é basicamente aquela personagem que encarna o quê? Que encarna a atenção. Ou seja, você é um influenciador por quê? Porque você galvaniza a atenção dos outros.
entendeu? Então, essa economia da atenção, ela passou a ser o quê? Ela passou a ser uma coisa que gera milhões e também cria uma cacetada de atividades, entendeu? Boas e ruins, entendeu? Então, basicamente, é disso que a gente vai falar hoje. Verdade, Paulo. Um ponto que eu queria tocar inicialmente nessa questão da economia da atenção é o seguinte, veja bem. Antigamente, quando começaram a surgir essas primeiras páginas na internet, né? Quando começaram a surgir as primeiras páginas da internet, os primeiros sistemas de busca, você percebia a preocupação dessas mesmas páginas se tornarem produtoras de conteúdo atraente, de produção própria mesmo, né? Onde você fosse direcionado, a sua atenção fosse capturada, ainda de uma maneira muito limitada, porque você vai buscar o quê? Era um GIF, uma música, um arquivo, um programa. Com o tempo, percebeu-se que para o crescimento exponencial desse sistema, somente a produção própria de conteúdo seria insuficiente para manter capturada a atenção de cada vez maior número de pessoas e, enfim, mais gente prestando atenção naquilo ali. Qual é a saída para isso? Se você antigamente produzia conteúdo e agora ele é insuficiente, você começa a abrir esse espaço para que as pessoas se tornem elas mesmas as produtoras desse conteúdo. Foi aí que veio o YouTube. E no encalço do YouTube, outras redes foram se formando. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que você produz um conteúdo próprio, quem produz um conteúdo próprio quer, em primeiro lugar, atenção. A grande maioria. Criou-se o mito da monetização, de que você vai ganhar dinheiro, de que você vai ser recompensado financeiramente. Só que os critérios de escalonamento não são para todo mundo. Então, o que significa? Que nem todo mundo vai virar um streamer de sucesso, ganhando milhões de seguidores, milhões de likes. E não adianta, sai fórmula daqui, sai fórmula acolá, tem gente que segue todo o formulário, mas não emplaca, outros sim. Então, dentro dessa economia da atenção, é basicamente a exploração de um antigo comportamento humano, que é o ver e ser visto. Então, eu quero também chamar a atenção das pessoas. E aí você começa a produzir uma qualidade de conteúdo que é extremamente vazia de sentidos, por um lado, mas que consegue conectar-se com a atenção do outro, seja pelo humor, seja pelo nonsense, seja pela imbecilidade. Então, quanto mais, mesmo que essa imbecilidade, se não sei, todo mundo se repita ad eterno, cada um reproduzindo o que o outro vai fazendo, porque tem esse contágio também. Se eu percebo que, se ao invés de eu estar aqui conversando contigo sobre podcast, eu descubro que do nada, se eu pegar essa água aqui e jogar na tela, ficar batendo palma aqui, imitando foca, leão marinho, que vai ser um sucesso, né? Que eu vou conquistar a garotada por esse meu lado surpreendente, exótico, bobo. E quem perceber que esse comportamento que eu tive aqui rendeu muita visualização, muito like, amanhã um outro cara, num outro podcast também vai bater palminha, também vai fazer a mesma coisa. Aí o cara que também viu fazer isso vai fazer igual. Então você tem uma cadeia de reprodução do mesmo tipo de conteúdo. Por quê? Porque eu vi que você conseguiu ser visto dessa maneira. Então eu quero ser visto assim também. Por trás disso, aí sim, há o interesse das grandes controladoras, grandes corporações, que vão transformar essa economia da atenção em uma economia monetizada. Com certeza. E faturar com isso. Percebe, Paulo, nessa questão da economia da atenção, a gente fala muito de redes sociais, mas olha um outro fenômeno também muito, mas muito, muito forte. Os marketplaces. Antigamente, você tinha os sites das lojas. Cada loja tinha o seu site próprio, né? Se fosse do nosso tempo, era aquele negócio. Ligue para você fazer a compra pelo telefone. Com certeza. Pô, já era um avanço. Ou então páginas amarelas. Páginas amarelas. Você tinha que pegar o encarte da loja, ligar para a loja, encomendar. Isso.
hoje você percebe também que as lojas elas estão saindo dos seus sites próprios e estão aderindo a esses grandes marketplaces. Uhum. Então, por isso que algumas né, marcas famosas aí que você tem, ou a Amazon, a Shopee, a Shein e várias outras, quando você olha, o que tem ali dentro? Tem pessoas e lojas vendendo coisas. Uhum. Então, é uma espécie de produção de conteúdo onde você só disponibiliza o quê? O meio. Olha, eu te hospedo, eu cuido da logística, mas qual é a dependência? Essas pessoas têm que ficar injetando ali produtos, novidades. E aí você tem toda uma programação para chamar a atenção, para disputar a atenção. Programas de pontos, seleção, cupom. Né? Então, a economia da atenção, ela vem nesse sentido da tentativa da captura e a monetização com a tua captura. Esse é um ponto. Uhum. Um outro ponto preocupante é que isso tem custo social. E um custo social muito severo. Então, pessoas que, por exemplo, nos seus postos de trabalho, ao invés de estarem dedicando a sua atenção àquilo que deveriam estar desempenhando, seja um médico atendendo, seja uma atendente registrando a entrada de alguém num estabelecimento, seja o garçom que vai te atender, o professor que está te dando aula, né? Todos esses profissionais cuja atenção é necessária ao longo do processo do seu ofício, há uma disputa também pela captura, porque muitos, ao mesmo tempo que estão trabalhando, estão escapando, quando podem, do jeito que podem, para essas pequenas fugas nas quais você pega o aparelho, dá uma olhadinha e nessa olhadinha vão embora 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. A gente falou disso no programa passado. Meia hora. Então há uma perda econômica por um lado. Aí, claro, nosso telespectador pode argumentar, nosso internauta pode argumentar que isso é também uma estratégia de resistência contra a exploração do trabalho repetitivo, de um trabalho abusivo. Sim, você tem todos esses elementos dentro dessa dinâmica, né? Mas há um custo de perda nisso. Da mesma maneira, nas escolas se percebeu que o discurso de incorporação dos celulares como um recurso pedagógico, do jeito que tudo que é novidade no Brasil é incorporada, ou seja, de qualquer jeito, tornou-se uma grande falácia. Porque é curioso, Paulo, que assim, no Brasil, especialmente no Brasil, e especialmente nas escolas, seja pública e também na privada isso acontece, você tem uma mania de achar que a tecnologia por si, se você jogar a tecnologia lá dentro, ela vai resolver. Então, assim, a gente tem caso, quando teve a época da febre dos tablets, o que tinha de prefeitura que se gabava dizendo, estou dando tablet para os alunos. Ok, tablet sem rede, tablet sem software educacional. Então, tablet para quê? O garoto ficar se abanando, tacar na cabeça do outro, baixar joguinho para ficar fazendo, porque você não tinha aplicação. Nem o professor sabia aplicar, nem tinha meios de você aplicar. Aí veio a febre dos laboratórios de informática, que ficava todo mundo batendo cabeça. O que ensina ali? Vai ensinar a digitar no Word? Vai fazer pesquisa? Aí tem que olhar, que não pode pesquisar certas coisas aqui também não. Vamos fazer o quê? Aprender a fazer PowerPoint? Então a tecnologia ela é jogada sem que você crie uma conexão necessária para isso. E criou-se a falácia de que o smartphone, que é um mini computador e tudo mais, que ele seria um recurso educacional. O que você percebe, Paulo? Recurso educacional, recurso pedagógico, uma ova, porque ele simplesmente torna-se um meio de fazer diferente que você pode fazer na sala de aula da mesma forma. Então, o que ele faz de diferente? Ele consegue acessar um formulário no Kahoot. Nossa, que revolucionário. O aluno responde perguntinha de múltipla escolha. Isso eu posso fazer no quadro. Posso fazer um Kahoot ao vivo. Mas o aluno pode acessar um site não sei de onde. Depende. A escola tem rede, uma rede potente. Todo mundo vai ter acesso, todo mundo vai ter o celular. Então criou-se um mito de que o aluno vai poder fazer pesquisa. Tá. Uma vez ou outra, você até pode usar para isso. Porém, qual foi o maior uso que os celulares passaram a ganhar em sala de aula? Do aluno ficar jogando o tempo inteiro,
e ignorar solenemente a aula. Ou seja, a atenção é capturada de uma forma e a valoração da atenção é distorcida de tal forma que ele percebe que a minha atenção não tem que ir para você, professor. Porque o que você não tem valor. Isso muitas vezes a família endossa, direto ou indiretamente. O que você está me ensinando, eu consigo depois consultar acessar o GPT e me dou bem, ou colo na prova e me dou bem, porque o que importa é a cultura do triunfo, do resultado. Né? Importa que eu tirei ali a nota boa, passei, não importa como, se aprendeu ou não aprendeu, importa é a cultura do triunfo. Então eu te nego a minha atenção. Eu não quero saber. E criou-se um problema, porque os índices educacionais, tanto públicos quanto privados, começaram a despencar. Por quê? Porque numa aula de 50 minutos, se o professor está conseguindo dar 5, 7, é muito. O que acontece nos outros minutos? Fulano, guarda o celular que eu já falei, por favor. Por favor, gente, não guarda aí, não vê vídeo não agora. Aí você pega lá, olha para o lado, tem um grupo de 3 meninas assim. Gente, não é para bater foto em rede social agora, por favor. Essa brincadeira você gasta 15, 20 minutos nesse rodízio de para. Então não tem continuidade pedagógica que suporte isso. Esse litígio de atenção. Então o que está acontecendo na escola, está acontecendo no mundo do trabalho. Também no mundo do trabalho. No mundo do trabalho. Quantas e quantos relatos a gente não tem de pessoas que estão aí reclamando que, ao invés de serem bem atendidas ou resolver... É o que você mais ouve. Fulano estava lá no... fala aí. Tá. É o que você mais ouve. A economia da atenção, por outro lado, alterou inclusive as relações, vamos sair do mundo corporativo, as relações domésticas, Paulo. Você tem casos que as famílias sentam, quando sentam para comer, que ninguém nem se olha. O prato aqui, o celular aqui, o outro sentado ali olhando o celular também. Onde é que está a atenção do outro? Onde é que está a conversa? Onde é que está aquele contato no qual você distribuía a atenção e interesse entre os membros da família? O que você fez hoje? O que você está fazendo? Você está bem? Você quer falar alguma coisa? Então, todas as nossas relações estão sendo virtualizadas. Pode falar uma coisa aqui. Quando você acabar, eu vou falar. Pode falar. Tem um outro pesquisador, americano também, um cara chamado Clay Shirky, em que ele trabalha exatamente com isso. Né? E aí ele escreveu um livro que é muito interessante. Né? O livro começa na Revolução Industrial, né, inglesa, em que ele narra o seguinte, olha só, quando começou a Revolução Industrial, as cidades na Inglaterra, mas principalmente Londres, começaram a encher de gente. Né? Então, era gente saindo pelo ladrão. Na virada do século XVIII para o XIX, ou seja, no começo do século XIX, Londres era uma cidade que tinha 1 milhão de habitantes. Não havia cidade na Europa com essa população. E da onde veio essa gente? Essa gente veio toda do interior, porque a Inglaterra estava passando por um processo também de crescimento populacional, demográfico grande. Né? E aí o livro começa com uma questão que é a seguinte: quando os operários ex-camponeses foram morar nas cidades industriais, né, eles tinham um problema que era basicamente o seguinte: era como é que eles deveriam centrar a atenção deles numa rotina de trabalho da qual eles não conheciam. Era gente que pontuava a sua vida pela economia do campo, né? Pela economia da agricultura. Né? E agora essas pessoas tinham que trabalhar num lugar fechado, num determinado horário, com a atenção voltada ali para aquela produção, para aquela tecnologia,
E que depois elas voltavam para casa, mas elas não iam voltar para casa para fazer aquilo que elas faziam no campo. Porque elas não... Então, aonde é que essas pessoas começaram a usar o tempo delas? E é aí que o livro começa. Elas começaram a beber. E aí ele fala da epidemia de gin. Na Inglaterra. Na Inglaterra. Sim. Em que as pessoas começaram a beber gin, né? De uma maneira assim que todas as pessoas da família começaram a beber. O marido bebia, a mulher bebia, os filhos bebiam. Entendeu? E foi aí que surgiu na igreja metodista, né, os primeiros trabalhos sociais de tirar as pessoas da bebida. Né, os metodistas, os wesleyanos, né, de tirar as pessoas da bebida. Por que que o livro começa dessa forma? Porque ele diz assim, o que é que acontece com o tempo que você tem quando a sua economia, a sua economia da atenção ela é alterada? O que que você faz com o seu tempo? Porque quando você diz assim, quando a pessoa diz assim, o cara tá no trabalho, ele tá fazendo o trabalho dele, mas toda hora ele tá lá. Você se lembra do Fricel? Entendeu? Assim, o cara tá fazendo o trabalho dele, mas de vez em quando ele vai lá ver o Tricel. Depois ele vai lá, pega o celular e dá uma conferida na rede social. Depois ele vai ver uma outra coisa. Ou seja, esse tempo, que é como você falou mesmo, né? Agora é 1 minuto, depois é 5 minutos. Esse tempo, quando você acumula, quando você soma todos esses tempos, quanto tempo dá em termos de economia, entendeu? Da população como um todo. E o que essas pessoas fazem com esse tempo? E aí esse livro do Clay Shirky fala assim, cara, vai chegar um momento, né, em que a sociedade vai ter que repensar muito bem, né, de uma maneira profunda, o que as pessoas fazem com o tempo delas. Porque elas não podem ter a sua atenção direcionada só para isso. Elas vão ter que... Alguma coisa tem que acontecer na sociedade, Paulo, para que um contrato social diga-se o seguinte, estabeleça que as pessoas elas podem usar esse tempo de uma maneira mais criativa do que ficar olhando toda hora. E aí, o que a sociedade, quando eu falo sociedade, é as empresas, o Estado e tal, o que essa sociedade oferece para as pessoas? Ela não oferece, né? Assim, olha, eu tenho meu celular aqui, toda hora eu estou vendo alguma coisa na minha rede social, mas é o que o Clay Shirky fala, assim, olha, a pessoa só está concentrada nisso porque ela vive numa sociedade que não oferece nada melhor para ela fazer com o tempo dela, cara. Entendeu? E aí vai chegar uma outra questão, Paulo, que é a seguinte, que esse tempo livre, ele vai aumentar ainda mais com a automação. Entendeu? Ou seja, as pessoas, existem várias tarefas que vão deixar de ser feitas mesmo. E esse tempo em que essas tarefas eram feitas, esse tempo vai para onde agora? Entendeu? Não só esse tempo, como os empregos dessas pessoas. E aí você vai ter o quê? Você vai ter uma sociedade em que a maior parte das pessoas vai viver de renda básica universal, olhando o dia todo o celular. Que sociedade vai ser essa, cara? Isso é uma distopia, cara. Imagina uma sociedade assim. Terrível. Imagina. Você falou da epidemia de gin na Inglaterra. Nós não estamos muito longe de reproduzir, de certa forma, esse problema que a Inglaterra sofreu, guardado as devidas proporções. Porque você tem razão, Paulo, quando você fala que uma sociedade não oferece nenhuma alternativa de lazer, de desenvolvimento, de cultura, você acaba proporcionando
as pessoas a fuga ou o lazer ou o desvio da atenção para 2 tipos de atividades. Ou vai para as redes ou vai beber. Nota nas cidades, pega uma cidade como a nossa aqui, por exemplo. Você conta no dedo de uma só mão e sobra dedo, quantos cinemas você tem? Tem um. No máximo nas cidades, 2. Quantos teatros você tem? Também. Estou falando para populações de 200 mil habitantes, 300 mil habitantes. Bibliotecas. Entendeu? Bibliotecas. Quantas você tem? Decentes. Não é depósito de livro, né? Biblioteca. Quantos espaços de leituras tem? Você vai a Buenos Aires, por exemplo, você esbarra em uma a cada esquina. Cara, 4 horas da manhã eu já tive em Buenos Aires, a rua lotada e as pessoas dentro de livraria. Pois é. 4 horas da manhã. Aí eu te pergunto, o que mais tem quando você roda? O que mais tem no comércio? Bar, depósito de bebida e farmácia. Exatamente. Então isso é sintomático. Isso é sintomático. Então, quando as pessoas não estão na rede social, elas estão fazendo o que com o tempo delas? Eu tenho que sair para me divertir. Para onde eu vou? Eu tenho que sair para me distrair. Para onde eu vou? Agora eu vou colocar uma provocação aqui que você está assim. Você não acha que isso é uma coisa que eu já percebia isso lá no Rio de Janeiro, né? Como a bebida ela é, porque assim, na nossa época, né, o grande atrator da atenção era a televisão. Sim. Era a televisão. Sim. Mas, além da televisão, o que as pessoas faziam com o tempo delas? Eu via lá na Zona Norte. A bebida era uma forma delas efetivamente, digamos assim, amortecer, né, esse vazio. Tá. E aí, cara, eu também percebo aqui em Cabo Frio, assim, não tem um bairro que não tenha um depósito de bebida. Pelo menos um. Uhum. Não tem um bairro que não tenha pelo menos um depósito de bebida. E aí você percebe que essa coisa da bebida, que é uma forma de você, né, compensar a sua atenção, né? É o que essa sociedade oferece, mas agora você vê uma outra coisa, que é a igreja, né, cara? Uhum. Que é a igreja. Aí a provocação que eu colocaria é a seguinte, assim, eu acho que as pessoas, de alguma maneira, assim, muito intuitivamente, Paulo, elas identificam que essa economia da atenção, ela está mal alocada. O cara sente que, a vida dele não é só ficar ali naquela vibe do celular. E também ele sente que, pior ainda, né, a vida dele também não é a coisa da bebida, uhum, né, por todos os efeitos que ela produz nele e no entorno, uhum, dele. E aí ele percebe, cara, que de alguma maneira a atenção dele, esse tempo livre, ele tem que preencher com alguma coisa, não para os sentidos, mas para a alma. E uhum, aí ele vai para a igreja. Uhum. Eu não sei se você reparou, Paulo, final de semana, mas principalmente domingo, das 6 horas até as 8 horas, você passa nas ruas, você não vê ninguém porque está todo mundo na igreja. Uhum. Está todo mundo na igreja. Isso eu percebo assim, há anos que eu vejo, quando eu ando pelas ruas aqui, há anos eu vejo as pessoas estão todas na igreja. Então, eu acho que vou passar essa fala para você, falando de um outro autor, não sei se você já ouviu falar de um cara chamado Christopher Lasch. Sim. Né?
Ele escreveu um livro chamado Refúgio no Mundo Sem Coração. Eu acho que é isso. A igreja é isso. O refúgio num mundo sem coração para essas pessoas, entendeu? Eu só faria, Paulo, um adendo à sua provocação. Eu percebo que há também, por outro lado, 2 tipos de busca. Quando você tem esse encaminhamento à espiritualidade, à religiosidade. Eu percebo que, para muitos, sim, você tem esse religamento. A religião como o religare, né? O religamento, a busca de propósito, de sentido, de resgatar coisas que nos são privadas na atual configuração da sociedade, que é a vida numa espécie de partilha, de vivência comunitária, de sentido da vida, de propósito, de bons valores, de cultivo da espiritualidade. Mas, por outro lado, também você percebe que há movimentações religiosas, aí, com todo respeito, não vou nem citar nem A nem B, mas você percebe que há também ramos de religiosidade e igrejas que transformam o espiritual em verdadeiros shows culturais, como se fossem. Então, há toda uma estética dentro dessas igrejas como pontos de entretenimento. Entretenimento temático. Temático por quê? Porque você tem a temática do cristianismo ali que envolve temático, mas você tem área VIP, cafeteria, você tem show de bandas, como se você tivesse principalmente show de banda. Como se você estivesse num concerto. Então tá todo mundo lá pulando, se divertindo, como se você estivesse indo para uma discoteca. A diferença é que é uma discoteca abençoada, né? A discoteca sem pecado, mas você vai lá, você tem lá a discoteca, o show de banda, aí do lado é o cafezinho, do outro lado é a área VIP, do outro lado é um lounge, do outro lado Então você tem cada vez mais essa configuração estética de alguns espaços de espiritualidade, onde você afasta certos conceitos clássicos ou certas estéticas clássicas, que é o local de meditação, de recolhimento, de arrependimento, de repensar, de cultuar, e você transforma num espaço eu vou para lá porque é legal, porque lá eu me divirto também. Então eu vejo que esse vazio pode estar sendo preenchido um pouco nessas 2 vertentes. Isso é verdade. Uma vez não. Algumas vezes eu assisto, né, alguns músicos gospel americanos, entendeu? E tem uns muito bons, né? E aí, você assistindo um clipe, né, desses, você percebe que aquilo ali é um show, um show pop, entendeu? É cultura pop, é um né? show pop. E você não faz assim, as pessoas que estão ali assistindo, você não faz nenhuma diferença do ponto de vista da estética, né? Do ponto de vista da idade mesmo, você não faz nenhuma diferença de que é uma apresentação de uma banda como U2 e outras. Katy Perry. Não tem nenhuma diferença, não tem nenhuma diferença, não. A diferença está na forma estética do tema, né? Está na forma estética, está na mensagem. Está na mensagem. E aí você percebe que, assim, e são shows lotados. Lotados. E aí você percebe que assim, o que você vê? Você vê que a pessoa passa um tempo ali, entendeu? Em que ela, literalmente, ela esquece da atenção que ela dava ao celular. Da atenção que ela poderia dar a balada com a bebida, não sei o quê. Celular mais ou menos, porque quando você vai para esses espaços de entretenimento, muito importante você registrar. Não, mas aí o cara tá usando para quê? O cara tá usando para registrar. Para registrar. Mas ele não tá num evento em que tem alguma pessoa falando e ele tá lá, ó. Tá, mas aí será que estão entendendo a mensagem? Pega, por exemplo, o caso do cristianismo. Será que estão entendendo a mensagem?
Porque muitos podem dizer, poxa, mas é uma forma criativa de juntar o útil ao agradável, novas formas de comunicar, novas formas de agregar. Mas será que está entendendo? Ou nessa economia da atenção isso está sendo girado em torno da questão do entretenimento com algum conteúdo, alguma mensagem? Porque no fim das contas a gente nunca escutou também, por outro lado, nas próprias redes de maneira geral, tantas barbaridades de pessoas que se dizem, no caso cristãs ou seguidores de igreja, falam verdadeiras barbaridades. Fazem apologia de assassinato, de arma, fazem apologia de tudo aquilo que é absolutamente anticristão. Né? Então, será que essas pessoas estão entendendo a mensagem? Ou estão entendendo mais o entretenimento do que a mensagem? Acho que são pontos para refletirmos todos. Né? Um ponto que eu queria falar também, Paulo, e saiu recentemente, acho que foi na BBC, que estava sendo falado sobre um processo que está sendo bastante pesquisado, que é o apodrecimento do cérebro. Brain rot. Brain rot. O apodrecimento é devido justamente a essa economia distorcida da atenção, no qual nós direcionamos a nossa atenção a cada vez mais conteúdos, como posso dizer, duvidosos, para não dizer assim, duvidosa. Imbecis, né? Conteúdos assim. Só um parênteses. Você sabia que brain rot foi a palavra mais usada de língua inglesa, segundo o Webster? Eu acho que foi o de Webster. A palavra mais usada de língua inglesa em 2024 foi brain rot. Porque é onde eu quero chegar. Esse apodrecimento é real. Né? Alguns pesquisadores na área, né, da neurociência ou da neurologia já percebem modificações, inclusive anatômicas, no cérebro em função desse processo. Quer dizer, então, assim, vamos falar no popular, não é propriamente só um emburrecimento em termos de conteúdo, é um processo de alteração morfológica. E isso tem impacto. Não precisa nem dizer que você andando na rua, conversando, você está lidando com pessoas cada vez mais imbecilizadas. Pessoas que se propõem apenas a reproduzir, na maior parte das vezes com agressividade, informações as mais esdrúxulas e estúpidas possíveis que aprenderam em WhatsApp, aprenderam em Reels, aprenderam de onde seja lá de onde for, mas sem nenhum tipo de fundamentação. Há um questionamento muito grande de desvalorização dos conteúdos que são provados, que são criteriosos, enfim. Então, esse apodrecimento, eu vejo também por outro lado, do próprio cérebro, de uma maneira muito concreta no comportamento das pessoas. Você pergunta para as pessoas assim, quantos livros você leu esse ano? Me arrisco a dizer, Paulo, a maior parte das pessoas com quem você cruzar por aí e perguntar quantos livros foram lidos por ano, vai dizer que de 0 a 3. Se você encontrar um ou outro aí que passe de 10, é muito. É muito. Você, na área do ensino, nós que somos um pouco mais antigos, se eu e você nos matriculássemos num curso e aparecesse o professor com uma página só, digitar dizendo esse aqui é o material do curso, você se revoltaria, eu me revoltaria e falaria, poxa, mas só isso? Hoje você dá a um aluno uma folha só, escrita, com letra um pouquinho maior, parágrafos espaçados. O que o aluno fala para você? Eu tenho que ler tudo isso? Livro? Nossa, eu tenho que ler isso tudo? Ah, não vou ler isso tudo não, tá maluco? Que eu vou ler isso tudo? Então, a capacidade de aprendizado pela leitura está indo para o ralo, está indo para o brejo. E as pessoas estão ficando cada vez mais vinculadas à oralidade, não que isso seja necessariamente um processo ruim, a oralidade é a base de muitas culturas e produz sabedoria, o problema não é bem esse, mas em cima de uma oralidade ou de uma visualidade de conteúdo duvidoso. E é isso que vai acostumando o teu cérebro a consumir e a tirar o tempo da sua atenção e direcionar a sua atenção
prioritariamente cada vez mais para esse tipo de consumo, para esse tipo de conteúdo. E é um círculo vicioso. Acaba que o teu cérebro fica realmente viciado em ficar apenas acessando aquele tipo de coisa, rola feed para lá, rola feed para cá, ou na hora de ver uma notícia, uma informação, você pega só na chamadinha ou só escuta a primeira parte, né? Não procura pesquisar, ler a matéria toda, ler a notícia toda, ou não procura, ao aprender, aprofundar-se naquilo ali. E sabe o que é preocupante, Paulo? Porque tem várias profissões que ainda dependem majoritariamente de uma atenção bem estruturada no seu processo de constituição. Com certeza. E que se formar pessoas com essas lacunas severas, você acha que isso não vai ter um impacto futuro a médio prazo, a curto prazo? Claro que vai. É claro que vai. Você acha que isso não vai impactar a medicina? Olha quantas queixas. Paulo, eu escuto muita, não é pouca gente não, eu escuto muita gente vir falar comigo que foi melhor atendido, foi mais bem atendido pelo chat GPT do que pelo médico. E não recomendo que façam isso. Os mecanismos de busca não foram feitos para isso, os motores de síntese não foram feitos para isso. Mas tem gente que assim, nossa, eu recebi mais atenção de uma inteligência generativa do que do próprio médico que me atendeu, que nem sabia o que eu tinha, que nem me deu atenção. Eu já ouvi muitos relatos de usuários, né, de serviço de saúde que ficam vendo os profissionais de saúde consultando o chat GPT. Incorporar ferramentas, ok. Você pode incorporar, transformar ela no aliado, mas nós já conversamos inclusive isso aqui num programa. Para você trabalhar com a inteligência generativa, você tem que aprender a comandá-la. Com certeza. E aí, só fazendo esse parênteses, para você aprender a comandar essa inteligência generativa, você tem que ter prestado atenção, né, num determinado conteúdo que possa servir de um contexto para aquilo que essa inteligência generativa vai produzir. O que eu quero dizer com isso? Explicando de uma maneira mais simples. Para que a inteligência artificial te dê uma resposta de alta performance, você, como usuário dela, tem que ter tido a atenção, né, você tem que ter dispensado a atenção para um determinado conteúdo, para isso servir de contexto para você perguntar àquela inteligência artificial para ela te dar um resultado muito bom. Então, assim, por exemplo, se você leu uma coisa muito superficialmente, né, ou nem leu, e vai para a inteligência artificial fazer uma pergunta sobre aquilo, entendeu? O contexto daquilo vai te fazer, vai fazer com que você escreva uma pergunta, um prompt ruim para aquela inteligência artificial. E o que ela vai te devolver? Uma coisa ruim. E se você não... A inteligência artificial ela pode ser de alta performance, como você falou. Mas para isso, você tem que ser um usuário de alta performance. Exatamente. Senão você não vai nem reconhecer se aquela resposta se enquadra no parâmetro que você quer ou não. Ou seja, a inteligência artificial, ela ajuda, entendeu? As pessoas que têm um conteúdo muito bom. Exatamente. Entendeu? Se não, cara, ela vai efetivamente... Eu vejo de uma certa maneira, o Paulo, uma semelhança muito grande com a televisão, cara. Assim, em que sentido? No sentido de que, por exemplo, nos anos 60, né, nos anos 60 a escola de Frankfurt ela ficou famosa, né, com a coisa da indústria cultural, tal, né, do Adorno, falando, né, de que
a indústria cultural ela alienava as pessoas, tal, e o Adorno falava muito da televisão, né? Aí depois veio o Marshall McLuhan, falou que não, a televisão não é bem assim, é uma outra coisa, tal, né? E aí se falava muito da questão de que a televisão ela produzia também esse brain rot, né? Ou seja, ela distorcia o cérebro das pessoas de uma tal maneira que as emburrecia. Só que a televisão, né, no seu auge, né, ela também produziu conteúdo muito bom. Sim. Entendeu? Ela produziu, por exemplo, um Carl Sagan. Entendeu? Ela produziu, por exemplo... Cosmos. Exatamente. Ela produziu, por exemplo, Concertos para a Juventude, que era uma coisa que passava na televisão, né, nas manhãs de domingo. Você sabe que eu assisti um documentário, acho que não sei se era na própria BBC, agora eu não lembro, chamado Os Segredos do Corpo. Não. Antigo. Passava na TV Cultura, aqui no Brasil. Era um material importado, mas dublado. Onde mostrava a circulação sanguínea, o funcionamento do corpo humano. Era um conteúdo fantástico. Não, então, e hoje você vê uma curso de inglês, eu fazia curso de inglês pela televisão. Cara... The Crossroads Café, lembra até hoje. Não, esse eu não me lembro. Também na TV Cultura. A televisão também surgiu com essa promessa, né, de que ela poderia, né, alavancar o conhecimento, o desenvolvimento, tal, né? E aí desandou. Você está entendendo? Virou essa coisa que as pessoas, né, usaram dessa forma, né? E eu vejo que hoje as redes sociais, né, principalmente com o advento do celular, elas de uma certa maneira estão repetindo a história da televisão. Você está entendendo, Paulo? Ou seja, da mesma maneira que a televisão nos anos 60, anos 70, para disputar a atenção, ela teve que investir, né, na baixa qualidade, porque senão ela não teria a economia da atenção, que antigamente era chamada de audiência, gente. É verdade. Entendeu? Hoje é chamado de economia da atenção, mas antigamente era audiência. Então, hoje as redes sociais, para ter essa economia da atenção, elas, de uma certa maneira, elas repetem essa receita. Não, vamos baixar o nível. Vamos baixar o nível, porque é assim que a gente... Se a gente baixar a régua, a gente consegue mais gente, mais usuários, mais engajamento. E isso foi se espalhando para todas as atividades. Você vê o jornalismo. Eu, sinceramente, Paulo, eu não consigo ver um telejornal. Não consigo. Porque eles entenderam que para você gerar engajamento, eu cheguei até a falar isso para você, entendeu? Assim, a veracidade e a complexidade do fato não importa mais. Verdade. O que importa é você engajar. Então você tira um fatozinho, a mulher ficou sentada no avião e ela não deu lugar, entendeu? E aí você tira aquele fato, né? Paulo, há 50 anos atrás, 40 anos mesmo, né? Há 40 anos, nenhum jornalista ia se prestar a isso. Falar assim, cara, isso não é notícia. Eu não vou trabalhar num lugar, entendeu? Em que considera isso como notícia. E hoje isso é notícia. Você está entendendo? Porque, de uma certa maneira, a economia da atenção, ela está gravitando em torno disso. Pô... Não, é muito desagradável, porque o que você tem mais hoje aí para ver? Quando as pessoas não estão usando, né, programas para puxar saco dos outros, está usando para fazer polêmica. Então é basicamente isso que você vê em muitas programações, é polêmico puxa-saquismo. Quem ganha com puxa-saquismo? Aquele só que puxa o saco porque está querendo alguma coisa.
Quem ganha com a polêmica? Aquele também que cria polêmica, porque gera um engajamento vazio. É aqueles casos ridículos, aqueles programas que a gente via até mesmo na televisão, não só na gente não, na televisão também, aquelas brigas forjadas de família, né, aquelas revelações e tudo mais, tudo falso, tudo... Mas que você ficava olhando aquilo ali, achando que, nossa, você está olhando a treta, como é que aquilo captura a atenção. Então, assim, como uma consideração final desse processo, né, de que a gente discutiu, da economia da atenção, eu diria que é muito importante a gente prestar atenção para onde está indo a nossa atenção. Isso é verdade. Porque a atenção não é só concentração, é muito mais do que isso. A atenção é a compreensão de como nós estamos dando sentido, significado e organizando a nossa própria existência. É muito mais amplo. Não estou falando que a gente deva redirecionar nossa atenção nesse processo de economia meramente para nos tornarmos mais produtivos, que isso é outra linguagem da moda. Module a sua atenção para você ser mais eficiente, para você ser mais produtivo. Não é esse o sentido. É para você levar uma vida dentro de uma experiência de plenitude ou o máximo de plenitude possível. E o que isso significa? Que você possa direcionar a sua atenção para relações humanas genuínas, autênticas na sua família, nos seus ciclos de convivência, no seu trabalho, para que aquilo que você faça e produza seja efetivamente algo bem feito, proveitoso, para aquilo que você dedica o seu desenvolvimento seja bastante diversificado, que você seja capaz de aprimorar-se por meio de leituras, de consumo de cultura de diferentes formas. Então, tudo isso vai contra esse monopólio da atenção que é capturada por conteúdos que só fazem nós nos tornarmos mais medíocres. E assim encerro. Pois é, eu acho o Richard Feynman, que era um físico, né? É muito bom ele. Ganhou o prêmio Nobel, tá? O Richard Feynman, ele dizia o seguinte: antes de todo aprendizado, tenha atenção. Não há como você aprender uma coisa sem prestar atenção. E é isso. Eu acho que a vida da gente hoje no mundo, né? Ela está chegando a um ponto em que, assim, cara, eu já estou vendo, assim, reportagens de pessoas que estão abandonando, né, por exemplo, o celular como se estivesse abandonando a bebida. Ou o cigarro, entendeu? Eu já estou vendo gente que está fazendo isso. E aí surge aquela coisa, né, assim, tudo bem, cara, você abandonou o cigarro, agora o que você vai fazer? Né? Você abandonou a bebida, agora o que você vai fazer? Né? Então eu vejo que essa questão, né, de você prestar atenção no que você presta atenção, ela leva a pessoa também a questionar o seguinte: tá bom, agora o que é que eu vou fazer? Qual é o sentido que eu vou dar? Porque o cigarro, de uma certa maneira, né, você está com o cigarro, né, aquilo ali tem um sentido, né? Pode ser ruim, mas é um sentido. E aí eu acho que a grande jornada é você criar novos significados, né, cara? Até mesmo para esses aparelhos, para essas tecnologias. Com certeza. Porque os vícios de repetição, no caso, né, do cigarro, a bebida, elas são destrutivas para a saúde e a gente, assim, quando abandona. As tecnologias não tem como a gente mais abandonar, porque elas vão estar presentes em todos os aspectos da nossa vida. Eu acho que é até mais desafiador, como você falou, é mais desafiador. Como a gente vai ressignificar essas tecnologias? Com certeza. Sem que elas se transformem em algo que nos destrua, né? Isso aí é uma questão seríssima. Isso daria uma série de podcast. Como é que você vai ressignificar aquela coisa mais uma vez, né, da bebida, né?
assim, você pode até não abandonar inteiramente o hábito da bebida, mas você, talvez, mais difícil do que abandonar é você ressignificar aquilo ali. Ou seja, sair do vício e você ressignificar. Não, agora eu bebo... Né? Ou no caso de quem realmente tem adicção, não pode. Não pode, não né, cara? Pode, não pode. E aí você tem que ressignificar aquilo. Tem que em termos até socialmente, porque a pessoa vai continuar vivendo em espaços onde as pessoas bebem, onde as pessoas valorizam essa cultura. E é um desafio muito grande. Como ressignificar a própria vida sem... Convivendo em espaços dessa maneira, onde você vai estar diante disso, mas sem usar e destruir a vida dentro desse processo. Muitos desafios. É isso, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima.